Olá, sejam bem-vindos ao curso de Excel, Estatísticas e Amostragens para Engenharia. Neste curso, você vai conhecer várias formas de trabalhar com estatística dentro do ambiente Excel, o que vai fazer com que os cálculos estatísticos para seus projetos se tornem uma tarefa muito mais fácil do que era antes. Neste curso, você vai aprender a obter medidas de tendência central, como média e moda, medidas de dispersão, como desvio padrão e variância, assim como também o cálculo de covariância e correlação, e encerrar esse curso aprendendo a estimar parâmetros e realizar testes de hipótese. Em nosso primeiro módulo, nós iremos focar as nossas atenções para a obtenção de medidas de tendência central. Quando nós falamos de medidas de tendência central, nós falamos, por exemplo, do tema da primeira aula, onde nós vamos aprender a ordenar corretamente os dados e, por exemplo, obter percentil e quartil. Também, no primeiro módulo, nós aprenderemos a realizar uma análise de ordem e percentil que vai fornecer para nós formas automáticas de ordenar as nossas planilhas. Continuando o primeiro módulo, nós vamos aprender algumas ferramentas de pesquisa no Excel. Essas ferramentas nos fornecem, por exemplo, o terceiro número maior da nossa distribuição, o nosso terceiro número menor da nossa amostra, que vai procurar, por exemplo, a ordem de um determinado número, ou então que procure para a gente o dia que uma determinada peça foi produzida na nossa linha de produção. Também aprenderemos, ainda no primeiro módulo, a trabalhar com a obtenção de média ponderada, que leva em consideração o peso de determinadas medidas, e ainda na aula sobre média ponderada, trabalharemos com a criação de uma tabela dinâmica, que irá melhorar a forma como nossos resultados são visualizados. Já em nosso segundo módulo, nós aprenderemos a trabalhar com as medidas de dispersão no Excel e iniciaremos o módulo 2 aprendendo a obter os desvios relativos, absoluto e desvio médio, que serão necessários nas demais aulas, como por exemplo na aula 2, em que falaremos sobre variância. Quando estivermos falando de variância e das outras medidas de dispersão desse módulo, nós iremos aprender a trabalhar manualmente, trabalhando diretamente com as fórmulas e funções aprendidas na estatística, e iremos comparar o resultado com os valores obtidos a partir da aplicação de funções fornecidas pelo Excel, que resumem em muito o trabalho necessário para obter essas medidas. Além da variância, aprenderemos a trabalhar com o desvio padrão, que também será analisado manualmente e automaticamente, e encerraremos esse módulo conhecendo uma ferramenta de análise muito interessante do Excel, que já fornece para nós várias medidas de tendência central e de dispersão automaticamente, poupando aquela trabalheira toda para obter uma a uma. Em nosso terceiro módulo, iremos trabalhar com a covariância e com o coeficiente de correlação no Excel. Para isso, nós iremos começar o módulo, na primeira aula, trabalhando com a covariância. Para que a gente possa aprender corretamente como trabalhar com a covariância, nós vamos aprender a obter os coeficientes, obter o produto dos coeficientes, para aplicar as fórmulas manuais estatísticas e comparar o resultado com as funções do Excel que fornecem a covariância automaticamente para nós. Já na segunda aula, nós vamos obter o coeficiente de correlação, também de forma manual, a partir dos desvios, do uso da covariância e do desvio padrão, e iremos comparar este resultado com os valores fornecidos pelo Excel através de fórmulas e até gráfico. Já na terceira aula, nós vamos realizar uma análise do coeficiente de correlação, onde nós vamos aprender se a correlação é positiva, negativa ou se as grandezas não estão correlacionadas. E para isso, nós vamos ter que utilizar as funções do Excel, gráficos de linha e gráficos de dispersão. Em certos casos, não tem como dizer qual que vai ser o correto, por isso nós vamos aprender a trabalhar com os três ao mesmo tempo. E fecharemos esse nosso terceiro módulo trabalhando com uma análise de dados que já fornece a correlação e a covariância automaticamente, e iremos verificar se esses valores estão de acordo com as funções fornecidas pelo Excel. Em nosso quarto e último módulo, nós vamos aprender a trabalhar com a estimativa de parâmetros e testes de hipótese no Excel. Já na primeira aula, nós vamos trabalhar com estimativa de parâmetros através de um intervalo de confiança, onde nós vamos buscar
a média de uma população a partir dos dados de uma pequena amostra dessa população. Obtendo as medidas de tendência central, nós vamos poder também, juntamente com o desvio padrão da população, encontrar o intervalo de confiança dessa média e verificar se o valor da média da população, que nós já possuímos, se enquadra neste intervalo de confiança. Já na segunda aula, nós vamos trabalhar com uma estimativa, só que desta vez com distribuição normal, onde nós vamos encontrar esse parâmetro z para vários intervalos de confiança. Na terceira aula, nós vamos trabalhar com a estimativa a partir de uma distribuição t, que vai diferir da distribuição normal no fato de não precisar de tantas informações da população, e sim da amostra. Mais uma vez, nós iremos procurar esse coeficiente t para vários intervalos de confiança. Finalizaremos esse módulo a partir dos testes de hipótese que nós vamos realizar. Para realizar esses testes de hipótese, nós vamos precisar das estimativas de parâmetros aprendidas no começo do módulo e vamos criar uma planilha inteligente que forneça para nós o resultado para qualquer média da população que nós utilizarmos como hipótese. Com isso, encerramos nosso curso e esperamos que as ferramentas ensinadas nele tragam a vocês inúmeras formas de trabalhar com dados estatísticos, facilitando assim a elaboração de seus projetos de engenharia. Também esperamos que esse curso seja capaz de proporcionar a vocês novas ferramentas que os tornem melhores profissionais e mais preparados para lidar com as mudanças no mercado de trabalho.